Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Nesse momento nós vamos orar primeiramente, pedindo que Deus abençoe a mensagem desta manhã. Oremos. Santo e eterno Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, ó Senhor, clamamos a tua misericórdia, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha ministrar e falar aos nossos corações nesta manhã. Encha-nos do teu Santo Espírito, perdoa os nossos pecados, ó Pai, fale aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nesta manhã nós vamos meditar no tema A Realidade da Morte. Texto bíblico, Salmo 6, verso 5. Salmo 6, verso 5, que diz: Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Também leremos João 11, 25. João 11, 25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A realidade da morte. Hoje estamos aqui, vivos, saudáveis, estamos bem. Todos temos uma linda família, cônjuge, filhos, pais, irmãos. Trabalhamos, estudamos, amamos a nossa família, temos sonhos, esperança, temos esperança de vida abundante. Quanto às crianças e adolescentes, os jovens, pela sua tenra idade, costumamos dizer que estão cheios de vida, têm muito tempo pela frente. Supomos que, por serem muito jovens, eles ainda têm muito tempo para aproveitar a vida. Contudo, é bom observar que nenhum de nós, nem mesmo criança, nem mesmo idoso, sabe o dia de sua morte. Contudo, a morte chegará. Todos nós um dia, mais cedo ou mais tarde, nós enfrentaremos a realidade da morte. Um certo teólogo, certa feita, disse: sobre o homem paira o pó da morte. Segundo o livro Lidando com a Morte de Forma Natural, dos autores Moisés Santos e pastor Eli Bento Correia, o livro diz que esses assuntos de morte não é nada convidativo, pois falar de morte para muitas pessoas revela algo negativo ou mesmo negativismo de quem está fazendo então essa abordagem, não é? Traz transparecer ou dá a entender que a pessoa que está tratando do assunto está querendo tirar a alegria do grupo. Mas a morte, ela é algo real, que nós precisamos saber enfrentá-la, não é? Nós precisamos entender o que é a morte. É bem verdade que antes da pandemia, os dados do livro do pastor Eli Bento Correia diz que morrem cerca de 102 pessoas por minuto no mundo. Mesmo um assunto desagradável como esse, ele precisa ser observado. Mas agora, nessa época de Covid-19, nós podemos dizer que esses números são infinitamente maiores. Às vezes, quando no passado caía algum avião de grande porte, nós ficávamos chocados, com a morte de 100, 200 pessoas, por exemplo. Mas agora os dados são que, por exemplo, em um país, às vezes chega beirando a 1.000 pessoas, a 800, 900, 1.000 e poucas pessoas em um determinado dia. Então nós vemos que é uma grande catástrofe. A morte é algo real. O termo morte vem do latim mors. Morte é sinônimo de falecimento, óbito, passamento. Ainda significa o termo desencarnare, que significa deixar a carne. Esses são sinônimos usados para se referir ao processo irreversível de cessamento das atividades vitais do corpo. E o processo seguinte
é a decomposição. É bem verdade que a palavra de Deus nos diz que nós viemos do pó. Nós somos pó e ao pó nos tornaremos, né? Nos voltaremos. Então precisamos observar o primeiro ponto, que a morte entrou no mundo. Por que existe morte? A morte entrou no mundo por causa do pecado humano. A morte é uma condenação de Deus por causa do pecado de nossos pais Adão e Eva. Gênesis 2, 16 e 17, Gênesis 3, 6. E por causa do nosso próprio pecado. Às vezes queremos jogar a culpa só nos nossos pais Adão e Eva. Mas nós também temos a culpa, porque nós herdamos essa herança do pecado no nosso ser. Nós nascemos com essa essência do pecado, mas o homem, quando torna um ser consciente, quando ele cresce e já é um ser consciente, ele peca por conta própria. E o pecado é afronta a Deus, o pecado é rebeldia, o pecado é desobediência, o pecado é errar o alvo. Segundo o teólogo Luiz Berkoff, em sua teologia sistemática, ele afirma que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Romanos 2,12 é o que diz a Bíblia de fato, né? O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Pecado é rebeldia e nós somos pecadores. Contudo, há pecadores arrependidos e há pecadores impenitentes, isto é, aqueles que não se arrependem. E eu costumo dizer pecadores empedernidos. Empedernidos. Por quê? Porque o coração está como pedra, duro e não se quebranta diante de Deus. Estes serão julgados e condenados por Deus. Estes receberão de Deus a sua devida recompensa. No livro de Ezequiel, capítulo 32, tem uma cena horrível. É um oráculo, né? O capítulo 32 é um oráculo, é uma profecia. Profecia do profeta Ezequiel. E lá, nesse capítulo 32, nós vamos ver um relato sombrio, um relato macabro. Quando, segundo nos pinta o texto, né, aquele quadro, as nações dão boas-vindas a Faraó e seus exércitos e se escarnecem deles no inferno. Esse texto mostra o juízo de Deus sobre as nações ímpias. Ezequiel citou algumas nações no texto, e muitas delas nações pequenas ou mesmo grandes, que receberam Faraó e seu exército no Seol, ou Sheol. O Sheol é o mesmo termo usado no Novo Testamento, não é? Sheol hebraico, e nós vamos ver no Novo Testamento esse termo sendo traduzido por inferno, não é? Lá nós vamos ver as nações Assíria, Elão, que é uma região do Irã, Meseque e Tubal, provavelmente situados na Ásia Menor, Edom e os sírios, vizinhos ali de Israel. E o texto diz assim, eu gostaria de frisar esse capítulo 32 de Ezequiel, nós vamos ler o verso 25, diz assim: no meio dos mortos lhe puseram uma cama. Olha que coisa terrível. No meio dos mortos lhe puseram uma cama. Entre toda a multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Foi posto no meio dos mortos. Aqui precisamente vem logo abaixo do texto que está falando dos povos ali de Elão, né? No meio dos mortos lhe puseram uma cama. Que coisa triste. E eu imagino, isso é eu que estou imaginando, né? Já pensou a pessoa acordar no meio dos mortos? No meio de um lugar de terror, no meio do inferno? Que coisa triste. Eu posso dizer para você que o inferno é um lugar de sofrimento. Inferno é um lugar de juízo.
preparado para o diabo e seus anjos, mas para todos aqueles que rejeitam a lei de Deus, todos aqueles que preferem viver no pecado. E portanto nós precisamos observar, assim como existe o sol, assim como existe a luz, existe também a morte física. A morte física é algo real. Um dia todos nós partiremos. No Salmo 6, verso 5, nós lemos no começo do sermão, diz assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? É interessante aqui nós observarmos que o Salmo 6, verso 5, é um texto poético que expressa o pensamento e os temores dos vivos. Contudo, não apresenta a doutrina da ressurreição dos mortos, ou mesmo o estado intermediário. Mas aqui nós podemos observar que a doutrina da morte, a doutrina do estado intermediário, foi posteriormente desenvolvida somente no Novo Testamento. Aqui o Salmo 6, verso 5, o salmista observa somente que os mortos fazem silêncio. Na morte não há lembrança de ti. Os mortos não podem adorar a Deus. No sepulcro, quem te louvará? Contudo, nós devemos observar que somente em vida o ser humano tem a oportunidade de receber o Salvador Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua alma. Porque depois da morte, já passou o tempo. Não há como se salvar depois da morte. A salvação é conquistada em vida. Em Gênesis 2:7, a Bíblia nos conta a história do primeiro homem, nosso pai Adão. Adão foi feito do pó da terra. O texto diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem não tem vida por si próprio. A vida que o homem tem é uma vida que veio de Deus. O sopro divino nos tornou alma vivente. A nossa estrutura veio do pó da terra. Certa feita, alguns cientistas fizeram uma pesquisa para descobrir do que o homem era feito. Então pegou-se uma parte, fez uma biópsia e foi fazer então o experimento. E lá constou que o homem tinha uma grande parte de zinco, ferro, manganês e vários outros metais. Conclusão: o homem é pó. E a Bíblia diz que o homem é pó e por ser pó voltará ao pó. Posteriormente, esse primeiro homem, nosso pai Adão, ele pecou. E a Bíblia diz que a terra se tornou maldição por causa do homem, do pecado do homem. E por isso todos nós morremos. Gênesis 3,17 em diante diz: e Adão disse, é Deus falando a Adão: porquanto deste ouvido a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. O salmista lembra no Salmo 106, verso 6, o nosso pecado. Lá ele diz assim: pecamos como nossos pais. Cometemos iniquidade, procedemos mal. Então nós vemos nesses dois textos, primeiro, que nós herdamos o pecado do nosso pai Adão. Nós nascemos com essa essência do pecado no nosso ser. Nós herdamos isso dele. Mas no Salmo 106, o salmista observa: pecamos como nossos pais. Nós pecamos quando nós desobedecemos a lei de Deus. O pecado então afronta a Deus. E nós pecamos por consciência própria. Pecamos sabendo que estamos pecando. Portanto, somos culpados. E aí, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Tem pessoas que se acham tão justas diante de Deus. Tem pessoas que se dizem: eu mereço ir para o céu.
Prezado ouvinte, prezado irmão, prezado amigo, nós merecemos é o inferno. Nós merecemos é o castigo. Porque nós somos pecadores, não há nada de bom em nosso ser. Se somos algo bom, é Deus que nos fez através do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz que nós somos como um trapo de imundícia. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Por isso o ser humano morre. Morre porque se ausentou da perfeita vontade do Pai. Eu gostaria de lembrar alguns exemplos de pessoas que partiram. Por exemplo, há os desenganados pela medicina. E é algo muito triste, né? Quando o médico diz, olha, não tem mais solução. A morte é algo que está muito próximo para você. É muito triste. Conheci uma certa jovem, não pessoalmente, mas era filha de um pastor aqui em Goiânia. E eu vou chamá-la de um nome fictício, vou chamá-la de Maria. A Maria era uma jovem cheia de vida. Trabalhava na causa do Senhor, crente, fiel. Mas um dia ficou enferma. E ela foi desenganada pelos médicos. E ela esperava somente um milagre de Deus. Mas aprova o Senhor chamá-la à eternidade. Irmãos, para o crente em Cristo, a morte é vitória. A morte, ela não é a cessação de tudo, mas ela é o princípio de uma nova vida eterna com o Senhor. Eu lembro também de um outro caso, meu tio Cordiano, um senhor já idoso, mas um homem salvo, crente, um homem temente a Deus. Esse meu tio, pela sua idade, embora fosse um servo de Deus, tendo a certeza da vida eterna, ele sabia que não havia ainda muitos anos de vida pela frente, porque ele já era de certa idade. Ele tinha receio da morte, mas não quanto à questão da vida eterna, não. Mas ele tinha receio da morte em si no seguinte sentido: ele não sabia como seria então, né, a questão da morte, como a morte chegaria para ele. O medo dele era este. Certa vez eu soube de um homem que teve um sonho terrível. Sonhou um sonho e acordou assustado. No sonho, ele sonhou que um homem era enforcado com violência. Aquele homem era executado por enforcamento e aquilo era algo muito violento. Ele acordou com uma sensação muito terrível. Era uma coisa horrível que ele estava sonhando. Por que eu estou dizendo isto? Porque muitas vezes as pessoas não levam a sério essa questão de morte. Amanhã eu vou para a igreja. Amanhã, quem sabe, eu me rendo a Cristo. Hoje não. Eu sou jovem demais. Muitos dizem isto. Eu tenho a vida toda pela frente. Conheço uma história que depois do culto, antes do culto, alguém convidou um jovem para ir à igreja. E no culto foi feito então a pregação. E foi dado a ele e àqueles que estavam ouvindo o sermão a oportunidade de receberem a Cristo. Mas ele pensou, hoje não. E o colega que estava do lado dele falou, rapaz, aceite a Cristo. E ele falou, hoje não. Quem sabe amanhã. Quem sabe o mês que vem. Quem sabe daqui um tempo ainda. Porque eu sou muito jovem. Conta-se que ele foi atravessar a avenida. E ele não observou. Mas vinha um veículo. E ele foi morto ali mesmo. Perdeu a chance de receber a Cristo e morreu. Tem muitos jovens que pensam, eu sou jovem demais. Mas meus irmãos, para morrer basta estar vivo, como diz aquele ditado, né? A morte um dia chegará a todos. Morrem jovens, morrem crianças, morrem bebês, morrem adultos e idosos. Contudo, além da morte física que estamos falando, eu quero lembrar a todos que existe uma morte ainda pior. Qual é esta morte? A morte eterna. A terrível morte eterna, que é sinônimo de perdição eterna, que é sinônimo de inferno.
A morte eterna é algo real. Ela é chamada na Bíblia a segunda morte. Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não herdará o dano da segunda morte. Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a Bíblia fala dos salvos e a Bíblia fala da perdição eterna, que é a segunda morte. Apocalipse 20:14 diz: e a morte e o inferno, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, perdição, né? A Bíblia usa o termo segunda morte e o sinônimo dela é perdição eterna, lago de fogo, inferno. E a Bíblia nos exorta a nos preocuparmos com o nosso estado espiritual. Eu pergunto a você, como você está? Se eu perguntasse para você, se você morrer agora, prezado amigo, prezado irmão, se você morresse nesse instante, você tem certeza de ir para o céu? E se alguém lá no céu perguntasse, mas por que eu vou deixar você? Se Jesus te perguntasse, por que eu vou deixar você entrar no meu céu? O que você diria? Eu conheço uma pessoa que me disse, eu mereço ir para o céu porque eu sou um homem justo, eu pago minhas contas, eu sou um bom cidadão, não mato ninguém, não fumo, não roubo. Eu mereço ir para o céu. Mas a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia mostra que nós não merecemos. Aos olhos de Deus, nós somos feitos injustiça, né? Nós cometemos injustiça, melhor dizendo. Para ir para o céu, para ter a salvação eterna de nossas almas, para ir para Deus, não basta ser apenas uma pessoa boa. Isso, ser uma pessoa boa é dever de cada um de nós. Ninguém jamais pode ser justo aos olhos de Deus pelos seus próprios méritos. A nossa justiça aos olhos de Deus não é nada. Provérbios 30, verso 12 diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Isaías 64,6 diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Por isso, nós precisamos de Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz e ressuscitou. Ele pode nos salvar. A salvação é algo real. É chamada de vida eterna. Então eu quero que os irmãos observem que existe a morte, ela é consequência do pecado, existe a morte física e existe a salvação, a vida eterna. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Se esse versículo tivesse acabado aqui, seria algo muito triste. Mas graças a Deus que ele continua dizendo mas, né? Tem um mas aí. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, isto é, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna é através de Jesus Cristo. Atos 4,12 diz, e em nenhum outro existe salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome existe dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E eu gosto muito de observar que Romanos 5,21 diz assim, assim pois, como o pecado reinou na morte, também na graça reinasse pela justiça a vida eterna
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos pecadores, mas nós podemos ser pecadores salvos, arrependidos, remidos, justificados, isto é, considerados sem culpa, através do sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sendo Deus encarnado, ele sendo Deus Filho que veio a este mundo morrer na cruz para salvar, deu a sua vida, mas ressuscitou. A Bíblia diz que ele não teve pecado, ele é o santo Cordeiro de Deus, ele pode te salvar. Você crê? Receba Jesus pela fé. A palavra de Deus diz que nele nós somos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Sem Jesus nós estamos completamente perdidos, condenados ao inferno, condenados à morte eterna. Daniel 12, 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos garante a vida eterna, a vida após a morte, a vida em paz com Deus. Jesus disse ali em Mateus 25, 46, ele diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O salmista já dizia no Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Jesus é a única esperança para o ser humano. Jesus é a única esperança para a prostituta que está vivendo uma vida depravada. Jesus ama a prostituta. Jesus ama o homossexual. Jesus ama aquele que está praticando coisas que não agradam a Deus segundo a Bíblia. Hoje Jesus quer salvar aquele que está cometendo adultério. Jesus quer salvar aquele que está passando o próximo para trás, usurpando o trabalho do empregado, aquele que está roubando, sendo desonesto. Jesus quer salvar aquele que está fazendo coisas erradas na questão espiritual, que está na idolatria, que está praticando artes mágicas, que está praticando coisas referentes a espíritos. Jesus quer salvar, Jesus quer dar vida eterna. E o texto da palavra de Deus, João 3,17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus mesmo disse em João 11,25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estejam mortos, viverá. Aqui está falando daqueles que morreram em Cristo, aqueles que creram em Jesus em vida. Jesus diz: eu sou o caminho. No mundo onde as pessoas dizem existem muitos caminhos para a salvação, não. Jesus diz: eu sou o caminho. Aqui está no singular. Jesus é o caminho, só existe um caminho. Ele diz: eu sou a verdade. Onde hoje em dia nós vivemos num mundo onde a verdade foi relativizada, né? Jesus diz: eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Ele não está falando vai, ele está falando vem, porque ele é o próprio Deus. É de se observar que a Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você que está vivendo em pecado, você pode se arrepender e dizer: Jesus, eu me arrependo. Perdoa-me, Senhor, salva minha alma. Dá-me a certeza da vida eterna. Você pode orar desse jeito. A Bíblia diz, Jesus disse: aquele que vem em mim, a mim jamais lançarei fora. De maneira alguma lançarei fora. Concluindo, receba a Cristo agora e seja salvo. Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus está te dando uma chance hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Em Cristo você pode ter vida e paz.
Em Cristo você pode vencer a morte. A morte para o crente em Cristo, aquele que é fiel, aquele que recebeu Jesus no seu coração pela fé. A morte para este é sono. Para os que são de Cristo, a Bíblia fala que a morte é como um sono tranquilo, não como terror. E lá na presença do Pai, lá na eternidade, não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, nem morte, nem lamento. Só alegria, só júbilo na presença do Senhor nosso Deus. É o que diz Apocalipse 21, 4 em diante. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo isso está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isto é a salvação. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, quem crê em Cristo viverá. Entregue sua vida a Cristo. Venha a Cristo sem demora. Para os salvos, a morte é descrita como sono. É dormir no Senhor. Jesus diz lá em João 11, 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Filipenses 1, 21, o apóstolo Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele, o morrer era lucro. E daí ele pôde dizer, lá no finalzinho da sua vida, sabendo que em pouco tempo morreria, ele disse assim, lá em Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Em Cristo, meu querido amigo e irmão, nós somos mais do que vencedores. E que Deus te abençoe muitíssimo.